Uma nova variante detectada na África do Sul acendeu o alerta entre autoridades de saúde de todo o mundo. E ela já tem nome: Ômicron, uma letra do alfabeto grego. A Organização Mundial da Saúde, após uma reunião emergencial, decidiu chamá-la assim por se tratar de uma variante de preocupação, como alfa, beta, delta e gama. O ministro da Saúde daqui do Reino Unido disse que a descoberta gera grande preocupação internacional. Enquanto isso, na comunidade científica, existe o temor de que essa nova variante seja a pior já existente. Eu sou Luiz Barrucho, repórter da BBC News Brasil, aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o porquê de tanta preocupação. Os cientistas temem que a Ômicron, originalmente conhecida como B11529, possa ser mais transmissível e driblar o sistema imunológico. Em termos práticos, isso significa não só um número maior de infecções, o que aumenta, consequentemente, o número de hospitalizações e mortes, mas também a possibilidade de que as vacinas disponíveis hoje sejam menos eficazes contra ela. A chave para entender isso se deve ao seu alto número de mutações. Antes de mais nada, sabemos que vírus sofrem mutações. Algumas delas o prejudicam, enquanto outras o beneficiam, e isso é o que acaba, em última análise, ajudando sua evolução. E vejam só, a Ômicron tem 32 mutações na proteína S, conhecida como spike ou espícula, aquela que o vírus usa para se ligar em células humanas e então invadir o nosso organismo. É justamente essa parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o nosso sistema imunológico contra a Covid. Mutações na proteína spike podem, portanto, não só afetar a capacidade do vírus de infectar as células e se espalhar, mas também tornam mais difícil para as células do sistema imunológico atacarem esse invasor. Para vocês terem uma ideia, no caso específico do chamado domínio de ligação ao receptor, uma parte da proteína S, que é a chave para a ligação do vírus às células humanas e sua infecção, foram encontradas 10 mutações em comparação com apenas 2 na variante Delta, que se espalhou rapidamente pelo mundo e matou muita gente. Resultado, vários países, inclusive o Reino Unido, decidiram restringir a entrada de viajantes do sul da África. Além da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Moçambique e Eswatini, a antiga Suazilândia, foram alguns dos países afetados. Até eu gravar esse vídeo, o governo brasileiro ainda não havia anunciado qualquer medida nesse sentido. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para as secretarias estaduais e municipais sobre o risco da nova variante. Antes disso, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendou a suspensão dos voos desses países, que eu acabei de mencionar, mas o governo brasileiro não é obrigado a acatar a decisão. Ainda não sabemos muito sobre essa nova variante, a Ômicron, mas dados preliminares mostram que ela pode ser bem mais transmissível do que as demais. Seu número reprodutivo está em 2, o que é realmente muito alto, segundo a consultora médica-chefe da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Susan Hopkins. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa é a métrica que os cientistas usam para indicar quão contagiosa uma doença é. Ou seja, cada pessoa infectada está, em média, passando o vírus para mais 2 outras. É um nível de transmissão que a gente não vê desde o início da pandemia, antes das restrições começarem a ser impostas, segundo Hopkins. Quando o número reprodutivo supera 1, isso significa que a epidemia está fora de controle e aumentará exponencialmente. Os casos confirmados, menos de 100 até agora, ainda estão concentrados em Gauteng, uma província da África do Sul, mas há indícios de que a nova variante pode ter se espalhado ainda mais. Ela já foi detectada, por exemplo, em Hong Kong, Israel e Botsuana, e nas últimas horas até na Bélgica. Em uma coletiva de imprensa organizada pelo Ministério da Saúde da África do Sul, o brasileiro Túlio de Oliveira, diretor do Centro de Resposta a Epidemias e Inovação do país, disse que a nova variante tinha uma constelação incomum de mutações e que era muito diferente de todas as outras que estão em circulação. Oliveira foi quem descobriu a variante inicialmente detectada na África do Sul, chamada de Beta pela OMS no ano passado.
Em entrevista ao programa Newsday da BBC, ele afirmou que o vírus está se espalhando em grande velocidade em partes da África do Sul. Segundo ele, as infecções na província de Gauteng, onde fica a maior cidade do país, Joanesburgo, parecem estar amplificadas. Mas, em sua visão, as vacinas existentes podem continuar a fornecer alguma proteção. Diante de tanto temor, isso significa que voltamos à estaca zero na luta contra o vírus? Não necessariamente. Um cientista aqui do Reino Unido, da Universidade de Oxford, que é uma das mais prestigiadas do país, disse que se trata de uma má notícia, mas não é o dia do juízo final. A preocupação agora é que esse vírus seja radicalmente diferente do original que surgiu lá atrás, em Wuhan, na China. Algumas das mutações foram observadas antes, em outras variantes, o que dá algumas pistas sobre o seu provável papel na Omicron. Por exemplo, a N501Y, presente nas variantes Alpha, Delta e Gama, parece tornar mais fácil a propagação do coronavírus. Existem algumas mutações que tornam mais difícil para os nossos anticorpos reconhecerem o vírus e podem reduzir a eficácia das vacinas. Mas existem outras que são completamente novas. Por isso, temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. A gente vai continuar de olho. Continuem seguindo a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e no nosso canal do YouTube. Até breve!